Olá, eu sou a Ana e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Doutora Meia-Noite. Antes de eu começar a falar sobre todos os assuntos desse vídeo, eu preciso fazer alguns adendos aqui. Primeiro, no episódio 1, eu parecia um robozinho falando, eu não me mexia, eu não gesticulava, eu tava num tom de voz extremamente monótono. Eu tava tentando passar o conhecimento sobre o básico, sobre a síndrome de Harada, de uma maneira séria, porque é um assunto sério, e nisso eu acabei perdendo personalidade, digamos assim. Então, desculpa. Segundo ponto, eu tava tão preocupada no episódio 1 em passar a mensagem de uma forma séria, porque fazia muito tempo que eu não falava em público, que eu acabei esquecendo de fazer um agradecimento bastante importante. Esse agradecimento vai para Selene Duarte, ela é minha prima. Ela é responsável pela edição dos vídeos do canal, pela arte do canal e também pela minha maquiagem. E, enfim, eu tenho muito a agradecer a ela, porque no momento em que eu realmente precisava que alguém editasse esses vídeos pra mim e não tinha ninguém disponível, ela arregaçou as mangas e resolveu fazer, mesmo sem ter conhecimento prévio de edição de vídeos, e ela se dispôs a fazer e tá saindo tudo ótimo. Então, meu muito obrigada aqui pra ela. E muito obrigada pra minha mãe também, né? Porque nesse vídeo aqui foi ela que fez a minha maquiagem, então obrigada, Carmen Lúcia. E terceiro ponto, não menos importante, eu recebi um feedback sobre o volume da música de fundo dos vídeos passados, né? E como a síndrome de Harada, ela também pode afetar a parte auditiva, então eu peço mil desculpas por isso, e isso não foi intencional de forma alguma. E eu vou explicar o porquê disso. Como eu me tornei deficiente visual, e lembre-se, eu tenho a síndrome incompleta, que não atinge a parte auditiva, naturalmente meu cérebro se adaptou a isso e começou a concentrar os esforços dele, entre aspas, na parte auditiva. Então a minha audição ficou mais aguçada naturalmente com o passar do tempo. Então esse aumento no volume acabou passando despercebido por mim. Então, mil desculpas. Agora, sem mais delongas, partindo direto pro assunto principal do vídeo. Eu tenho bastante coisa pra falar, então eu vou tentar não me enrolar aqui. Ok, a gente sabe o básico sobre a síndrome de Harada, que ela é uma doença autoimune, que ataca os melanócitos, que tem um potencial muito grande para tornar qualquer um cego e pode deixar qualquer um com vitiligo, poliose e danos auditivos. Então, você pode estar se perguntando agora, tá, então como é que eu posso fazer um diagnóstico disso? Como é que eu fecho um diagnóstico disso? Tem algum exame de sangue ou algum exame de imagem que eu possa fazer que o resultado possa dar positivo ou negativo para a síndrome de Harada? Na realidade, não. O diagnóstico da síndrome de Harada se dá por exclusão de outras doenças. Então, quando você for procurar um médico percebendo perda repentina da visão e os olhos avermelhados, o seu médico ele pode suspeitar de uveíte, só que daí ele vai querer investigar se essa uveíte tem alguma causa infecciosa. Se essa uveíte não tiver uma causa infecciosa, ele vai descartar outras hipóteses. E aí vai fazer uma série de exames. Isso inclui exames de sangue e exames de imagem também. Provavelmente uma tomografia ou uma ressonância magnética para ver como é que tá tudo por dentro. Os exames de sangue, eles são para ver se dá algum resultado negativo para várias doenças que podem causar essa perda repentina de visão. E essas doenças variam muito, tem um espectro muito amplo, então pode ser desde tuberculose até sífilis. E eu sei que quando um médico solicita um exame para verificar se você tem sífilis, pode parecer um pouco ofensivo para algumas pessoas, mas na verdade é a linha de trabalho que os médicos têm. Eles precisam descartar todas as hipóteses antes de pensar numa síndrome rara. E daí, feito todos esses exames, o seu médico ainda vai ter a famosa suspeita da síndrome de Harada.
Ele ainda não tem um diagnóstico completo. Por quê? Porque geralmente nessa fase ainda não se manifestaram todos os sintomas clássicos, ainda não se manifestaram todas as fases. Ainda não aconteceu a terceira fase convalescente, que é onde a gente começa a ter perda de melanócitos, né? A gente começa a ter vitiligo, poliose e blá blá blá. Então, nisso aí ele só vai ter a suspeita de Harada e daí ele vai começar a prescrever corticoides. Corticoide provavelmente numa dose de 40 mg para cima, como eu já tinha explicado no outro vídeo. Com isso, o tratamento segue. Daí você pode ter o diagnóstico confirmando ou não a síndrome de Harada. E agora vem um tópico mais interessante, que é o prognóstico. Ok, tenho o diagnóstico, já sei que doença que é, já tenho tratado há algum certo tempo, então como é que eu vou ficar? Eu vou ser um deficiente visual? Eu vou ter dano auditivo? Como é que vai ficar a minha pele por causa do vitiligo? Como é que vai ficar o meu cabelo? Então, o prognóstico, e nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a parte da oftalmologia. O prognóstico pela parte da oftalmologia, ele pode variar muito. Depende muito de quanto tempo demora para o paciente procurar ajuda médica e depende muito do diagnóstico que o paciente vai receber. E também, obviamente, do tratamento, se ele é adequado ou não. E quando eu digo tratamento adequado, eu estou falando exatamente dessas doses altas de corticoide, justamente para prevenir qualquer dano maior. E aí você pode dizer, mas Ana, eu vou inchar, eu vou engordar, eu vou ter muita retenção de líquido, eu vou ter vários efeitos colaterais por causa do uso contínuo da prednisona em doses altas. E você tá certo. Mas o ponto é, o benefício de preservar a visão do paciente é muito maior do que o prejuízo causado pelos efeitos colaterais da prednisona. Então, se você tiver ganho de peso, você pode fazer uma dieta, você pode procurar um nutricionista e esse problema vai ser minimizado. Agora, com a visão, não é bom ficar brincando com ela. E, pelo que parece, tem um estudo que saiu recentemente, eu recebi esse estudo por e-mail há alguns dias, e eu achei interessante trazer esse assunto para vocês. E lembrando que você não é obrigado a acreditar em tudo que eu falo aqui, porque em todos os vídeos que eu menciono essas coisas, eu vou deixar os links, as fontes de todos os estudos que eu encontro, certo? Então, esse estudo que eu recebi no meu e-mail, ele é bem recente, e ele está falando exatamente da imunopatogênese da uveíte relacionada à síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. E haja dicção para falar isso. Ou seja, é um estudo que está falando sobre como surge a uveíte da síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada e também fala sobre como tratar adequadamente a uveíte para prevenir qualquer dano maior. Então, vai além dessa questão da prednisona que eu reforço já há 2 vídeos. Então tá. O estudo, ele começa falando, né, sobre a síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, que ataca os melanócitos, e ele começa falando também que, pelos estudos, foi observado que os linfócitos B têm um papel bastante importante em várias doenças autoimunes, inclusive na síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. E fala também sobre a questão genética, que é preciso haver uma predisposição genética para manifestar essa síndrome, e que o alelo de maior predisposição para desenvolver a síndrome de Harada é o HLA-DRB01*0405, e eu sei que isso vai parecer bastante confuso e eu não vou entrar em detalhes sobre genética nesse vídeo, mas futuramente eu vou falar um pouquinho sobre genética. E o estudo começa a relatar também os danos causados à visão se a uveíte não for controlada adequadamente. Lembrando, uveíte é a inflamação da uvea. Então,
o que o estudo diz? Só vou resumir aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo e para não ficar muito técnico também, porque o objetivo é transmitir o conhecimento para que os pacientes também possam ter mais informações sobre a doença que eles têm. Né? Eu mesma, sendo uma paciente, eu me vejo na obrigação de ter um pouquinho de responsabilidade com isso, né? Então, o estudo diz que é muito importante tratar a síndrome de Harada com imunossupressores logo na segunda fase da doença. Por quê? O estudo explica, dentre outras coisas, que o dano à visão causado pela síndrome, pela uveíte da Voigt-Koyanagi-Harada é muito mais grave na quarta fase recorrente do que na segunda fase uveítica aguda. Porque aparentemente a uveíte ela é muito mais branda na segunda fase. Então na segunda fase parece que não vai causar tanto dano assim. Mas quando chega a quarta fase recorrente, que daí o paciente vai ter vários episódios repetidos de crises inflamatórias, a uveíte ela vem mais forte. E é aí que os danos começam a se manifestar de uma maneira muito mais intensa. E é aí que mora o perigo. Porque aí pode acontecer várias coisas. Pode acontecer glaucoma, catarata, apesar que aí na quarta fase a catarata pode já estar se desenvolvendo. Que mais? Hiperemia de disco, descolamento de retina, descolamento de coroide, a despigmentação clássica também da síndrome de Harada, do fundo de olho, né, que a gente chama de fundo do pôr do sol, né, que o fundo do olho ele perde completamente a pigmentação, então ele fica num tom parecido com o pôr do sol, por isso o nome. E daí, logicamente, o dano para a visão do paciente pode ser muito grave. E, se não controlado, ele pode ser irreversível, que é o meu caso parcialmente. E eu já vou entrar em detalhes disso, só preciso explicar essa parte primeiro do estudo. Então, o que o estudo propõe para resolver esse problema, entre aspas, para minimizar os danos? O estudo propõe que sejam usados imunossupressores associados com a boa e velha prednisona. E aí, qual que é o pulo do gato? Na fase uveítica aguda, que é a segunda, que geralmente, como eu falei, é a fase que os pacientes geralmente vão procurar um médico para entender o que está acontecendo, a uveíte ela vem mais fraca, entre aspas, né, de acordo com esse estudo. Então, por muitas vezes, os médicos eles são levados a erro por acreditar que a uveíte não está tão grave assim, então talvez não precise de um tratamento imunossupressor tão forte. Então talvez eles achem, tipo, não, então não precisa usar alguma droga imunossupressora mais forte para esse paciente, porque por enquanto a uveíte parece que está controlada. E, pelo que aponta esse estudo, seria indicado entrar com uma droga imunossupressora mais forte, e daí o estudo recomenda ali alguns imunossupressores. Geralmente se usa imunossupressor lá na quarta fase recorrente, que é quando o paciente já está com a uveíte plenamente manifestada, que ela já foi e voltou várias vezes. Só que nesse ponto a uveíte ela volta mais forte. Então nesse ponto é quando os médicos começam a cogitar a possibilidade de entrar com um tratamento imunossupressor, e daí o medicamento imunossupressor vai variar de paciente para paciente. Daí o estudo propõe entrar com esse tratamento imunossupressor assim que tiver o diagnóstico, né? Para poder prevenir qualquer dano maior à visão do paciente. E isso é muito bom, isso traz um panorama novo para o tratamento da uveíte em relação à síndrome de Harada. Só que eu preciso fazer uma pequena, grande ressalva aqui, porque esse estudo ele sugere alguns imunossupressores. Então, quando você acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que está contendo ali o estudo, não se assuste se o imunossupressor que você estiver usando não for o mesmo citado nesse estudo, porque
o uso de imunossupressor, como eu sempre reforço aqui, ele vai variar de paciente para paciente. Por quê? Porque cada paciente vai ter um organismo diferente que vai responder de formas diferentes a medicamentos diferentes. Então, o que funciona para mim no meu tratamento pode ser que não funcione para você e vice-versa. Fora que essas drogas imunossupressoras, elas podem ter efeitos colaterais muito fortes e alguns pacientes podem acabar não aguentando esses efeitos colaterais, enquanto que outros acabam não manifestando esses efeitos colaterais. Então, depende muito, certo? Então, tendo isso como conhecimento de base, vamos contar agora o que aconteceu comigo. Eu vou contar todo o meu trajeto, entre aspas, com a síndrome de Harada, mas eu vou trazer tudo aqui de uma forma bastante objetiva para esse vídeo não ficar maçante. Eu tive o diagnóstico em outubro de 2012, mas eu fiquei um mês pulando de optometrista para oftalmologista até chegar na suspeita de síndrome de Harada em outubro de 2012. Daí eu pude ter um pouquinho mais de tranquilidade em relação ao que estava acontecendo comigo, porque eu fiz exames para verificar se eu não tinha alguma doença degenerativa, dentre várias outras doenças que foram cogitadas. E até 2013, a minha uveíte estava bem controlada. Só que, infelizmente, eu estava na mão de médicos que não tinham muito conhecimento sobre a síndrome. Então, eu estava sendo medicada com uma dose baixa de prednisona. E só. E naquela época eu usava 20 mg de prednisona oral. E eu usava o colírio acetato de prednisolona, que muitos aí conhecem por Ster ou Predforte. Não vou lembrar aqui a frequência com que eu usava esses colírios. Quer dizer, esse colírio. Em 2013, essa uveíte estava aparentemente controlada. E isso possivelmente foi o que levou esses médicos a me deixar nessa dose baixa de prednisona. Só que logo em 2014 o quadro foi se agravando. E em 2014 eu comecei o tratamento imunossupressor. E eu comecei o tratamento com metotrexato. Fiquei usando metrexato por alguns meses, só que o metrexato não fez nem cócegas na minha uveíte. E isso me levou, obviamente, a usar medicamentos imunossupressores ainda mais fortes. Então eu fiz toda uma trajetória até agora, até o presente momento, até chegar num tratamento que fosse eficaz para mim, que me mantesse longe da uveíte por muito tempo. Só que nesse tempo, por causa da uveíte fora de controle já na quarta fase, eu acabei desenvolvendo muitos danos colaterais por causa da uveíte fora de controle. Então, o que aconteceu comigo? No meu olho esquerdo, eu tive um pico de pressão intraocular. Eu tive um pico de pressão que chegou a 48. E, logicamente, esse pico de pressão fez um dano bem sério no meu nervo óptico. E não bastando isso, como se isso por si só já não fosse o suficiente para me tornar deficiente visual pelo olho esquerdo, eu ainda por cima tive um descolamento de coroide no olho esquerdo também. E no olho esquerdo eu também tenho uma fibrose subretiniana bem importante. E a fibrose nada mais é do que quando a gente tem um dano em algum tecido do nosso corpo que tem uma função importante. E daí o corpo cicatriza esse dano, só que daí o tecido não recupera a função, né? Então, perdi a visão do olho esquerdo, né, por causa disso. E no olho direito, eu tive sinéquias, né? Sinéquia é um nome bonito para quando uma coisa gruda na outra. Então, eu tenho sinéquias posteriores e anteriores, o que significa
que a córnea grudou com a íris, que grudou com o cristalino, o que torna a cirurgia de catarata no meu olho direito muito mais difícil. Não impossível, mas bem delicada. Enfim, eu fiz uma cirurgia ano passado para remover a catarata do olho esquerdo, que foi o olho que eu perdi a visão definitivamente. E agora eu tô só esperando a oportunidade para fazer a minha cirurgia de catarata no olho direito. E o prognóstico, apesar de tudo que aconteceu comigo, pro olho direito é muito bom, né? Logicamente, eu vou precisar de um óculos com grau bem forte, então isso é uma esperança que eu tenho. E que os meus médicos têm, obviamente, porque digamos que eu já tô em tratamento naquele hospital desde 2014, né? Então a gente acaba se apegando naturalmente. Então é isso para esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil, que tenha trazido um pouco mais de conhecimento sobre o funcionamento da uveíte e sobre como tratar a uveíte. Eu achei bastante interessante trazer esse estudo à tona, até porque esse estudo caiu como uma luva para mim, bem quando eu estava pensando em falar sobre o diagnóstico e o prognóstico da síndrome. Então, esse estudo foi um excelente complemento para o que eu ia abordar aqui. Então, lembre-se que o link desse estudo eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você quiser compartilhar a sua história, se você tiver qualquer dúvida, lembre-se que você pode sempre deixar um comentário e que você pode sempre mandar um e-mail para mim no endereço ana.drmidnight@gmail.com, soletrando ana.drmidnight@gmail.com. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Eu de novo aqui. Eu gravei esse vídeo no dia 14 de dezembro e até a presente data eu não tinha divulgado o meu vídeo pros meus médicos. E eles viram e eu tô muito feliz em compartilhar isso com vocês, porque eles ficaram muito felizes com o que eu disse. E isso significa muito, muito, muito pra mim. Então eu tô aqui para agradecer inclusive os meus médicos, Dr. Marcelo Gellen, oftalmologista, especialista em retina, e a minha reumatologista, a doutora Thelma Scari. Eu tô muito orgulhosa, eu tô muito feliz por mim mesma e receber esses elogios deles me deixa muito, muito, muito feliz. Então, isso aqui é só para fazer um agradecimento aqui para eles, certo? Agora sim, o vídeo acabou.